Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Que a Tua palavra nessa noite não volte para o Senhor vazia, como disse pela boca de Isaías. E que o meu trabalho no Senhor não seja em vão, como Paulo disse. Manifesta a Tua glória a cada um naquilo que for útil. Mas eu te peço a devida revelação e o perfeito entendimento espiritual que só o Senhor pode dar. Ninguém pode fazer isso. Eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso ler a Bíblia, posso mostrar na Bíblia. Mas eu reconheço que o entendimento só o Senhor pode dar. Eis o motivo do porquê, antes de ministrar, eu oro e rogo a Ti, para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Manifesta a Tua glória, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, porque Ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome eu farei, e é o que eu estou fazendo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no nome dEle, eu te peço e te agradeço, para a sua glória. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém com palmas? Palmas ao Senhor. Anjos, ovelhas, filhos, deuses, eleitos, predestinados, podem se assentar em nome de Jesus. Tudo isso e muito mais que vocês são em Cristo. Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho aí umas 4h30 para ministrar ainda. Não é uma vigília em graça, não é. Eu tenho alguns minutos. Eu quero que você coloque a mão na sua Bíblia aí. Olha para ela e coloque a mão nela. Feche os seus olhos. O que vai ser falado aqui hoje precisa ser revelado a todos. Aqui na igreja, reunido, e a igreja reunida pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Coloca a mão na sua Bíblia, feche os olhos por um instante. Coloca a mão nela. E diga comigo assim, bem baixinho, diga assim, ó: Senhor Jesus, que a Tua palavra me seja revelada. Fala comigo pelo Teu Espírito Santo, através do apostolado, para a Tua glória. Amém. Romanos capítulo meia dúzia, por favor. Romanos 6. Graça e paz a todos aqui em Santo André reunidos. E graça e paz aos que estão congregados pelo Facebook. Graça e paz aos que estão congregados pelo YouTube. Também estão congregados conosco, tá? Se você está junto com o MGA, então você congrega no MGA. Independente se você está aqui fisicamente ou se você está aí também fisicamente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site, pelo canal, nosso canal no YouTube. Glória a Deus por essas ferramentas, tá? Porque no tempo dos profetas, no tempo de Paulo, não tinha isso. Consegue imaginar? Não consegue imaginar Paulo preso e precisava falar com a igreja de Roma? Paulo preso, algemado, e precisava falar com a igreja da Galácia. Paulo preso, 1 Coríntios 5, embora esteja ausente no corpo, ele estava preso, mas presente no espírito. Então, vocês que estão longe aí, Bahia, Brasília, Manaus, Minas Gerais, quantas ovelhas em Minas Gerais recebendo a graça? Glória a Deus por todos vocês. Eu recebo, vamos profetizar? Eu recebo e chamo à existência o MGA em cada estado do Brasil. Para a glória de Deus em nome de Jesus. Vamos orar mais. Eu recebo o MGA em cada cidade de cada estado do Brasil. Amém. Vamos profetizar mais. Paulo disse para Timóteo: quero que os homens orem levantando mãos santas. 1 Timóteo 2,8. E Deus disse pela boca de Davi: pede-me e te darei as nações por herança. Pois bem-aventurado é a nação cujo o povo é do Senhor e o Senhor é o próprio Deus. Vamos profetizar. Haja o MGA em toda a terra, assim como há a Coca-Cola.
Porque o MGA é mais importante que a Coca-Cola. Você precisa mais da graça do apostolado do que de tomar Coca-Cola. Tá claro ou não tá claro? Qual lugar da terra que não tem Coca-Cola? E olha que eles não estão me dando um centavo, hein? Mas eu não estou fazendo propaganda deles. Eu estou fazendo uma analogia profética. Em todo lugar da face da terra tem Coca-Cola. Então em todo lugar da face da terra haverá graça e apostolado. Para a glória de Deus em nome de Jesus. Está profetizado. Está ligado na terra, está ligado no céu. Romanos capítulo meia dúzia. Quem já achou, diga amém. Olha, a Bíblia é extensa, a Bíblia é grande, eu não tenho muito tempo, porque eu não posso ficar aqui até as 4:30 da manhã, que você mora longe, o outro, né? Aliás, que amanhã é feriado, então posso ficar até as 4, né? Bem lembrado. Mas, seu marido, né? Sua esposa, seu filho, as coisas do dia a dia, né? Então sejamos prudentes, né? Paulo disse para fazer tudo com ordem e decência, então não vou até as 4, não. Amém, abençoados? Até umas 3:30. Romanos capítulo meia dúzia. Eu já vou dar o versículo. Esse versículo que eu vou ler, de Romanos 6, quem tem caneta já vai anotando, é um marco neste novo pacto, na nova aliança, na qual estamos. O velho pacto era chamado de lei, o novo pacto é chamado de graça. Velho Testamento, Novo Testamento. Alguns dizem Antigo Testamento. Tem gente que não gosta de falar Velho Testamento. Mas Hebreus 8:13, aquilo que se torna velho, antiquado, perto está de desaparecer. Então velho e antigo. Apesar que se você falar que o meu fusquinha é velho, eu te dou um soco, hein? Você tem que falar, olha que legal, eu adoro o carro antigo. Aí legal. Você fala, eu adoro o carro velho, eu taco o sapato em você. Romanos 6,14 é um marco neste novo pacto, nesta nova aliança. Romanos 6,14 é um marco. O entendimento da graça e do apostolado, ele parte de Romanos 6,14, que Paulo disse: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Mas eu não quero falar sobre o pecado, não agora, nesse momento. Daqui a alguns minutos. O marco que eu quero te mostrar na Bíblia é: porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso aqui muda tudo, irmão. A Bíblia é tão grande, começando em Gênesis 1, verso 1, eu estou aqui em ordem cronológica em Romanos 6,14. Mas Romanos 6,14b, parte B. Porque não estáis debaixo da lei, vírgula, mas debaixo da graça. Se você deixar isso curtir dentro de você, uma nova vida te espera. Um mover de Deus. Um ser guiado pelo Espírito Santo. Uma manifestação divina para a sua vida. O entendimento profético e apostólico. Profético porque os profetas falaram desta graça. Apostólico porque o Paulo disse através do apostolado. O entendimento profético e apostólico, ele parte de Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei. Eu podia parar aí. Isso para mim já está claro. Não estamos debaixo da lei. Imagine que aqui no púlpito seria a cruz, onde Jesus foi crucificado. Mas ele nasceu em Mateus capítulo 1. Ele nasceu aqui, ó, antes da cruz, em Mateus 1, verso 18 em diante. E então, Mateus 1, Mateus 2, Mateus 10, e ele fez 33 anos. Então ele morreu na cruz. E passou alguns dias, ele ressuscitou. Cristo já está depois da cruz. Isaías estava antes da cruz. Mas Paulo já estava depois da cruz. De modo que não muda nada diante de Deus, Paulo depois da cruz e nós depois da cruz. Quer dizer a mesma coisa. Paulo alguns meses e anos depois da cruz, e nós centenas de anos e milhares de anos, muda o quê? Se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, o marco de Romanos 6,14 é:
não estáis debaixo da lei antes de Cristo, mas debaixo da graça depois de Cristo. Por isso que ele disse, Romanos 6,14a, que o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque o pecado prevalecia na lei. Quando diz lei, diz antes de Cristo, ou antes de Jesus morrer e ressuscitar. Tudo antes de Jesus morrer e ressuscitar significa ou se refere à lei. Tudo que você imaginar, antes de Jesus morrer e ressuscitar, significa a lei. Tudo depois que ele morreu e ressuscitou, se refere à graça. Por isso, Romanos 6,14b, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem é que está entendendo? Agora presta atenção. Eu quero falar hoje sobre a lógica. Quero falar sobre algo que tem lógica. O que é lógica? 1 mais 1, 2. Será? 1, 2. Não tem como errar. Tem lógica. 2 mais 2. 4. Não sei. 1, 2. 3, 4. 4. Não é 3,9, é 4. E nem 4,1, é 4. Isso tem lógica. A água que você bebe, para que você bebe água? Porque você não tem o que fazer? Não, você bebe porque você tem sede. Para te hidratar. Então a água ela tem um objetivo de ser tomada, bebida. Você não bebe porque você não tem o que fazer. Ah, eu não tenho o que fazer, eu vou tomar água. Não. A água, ela foi feita por Deus, é uma dádiva de Deus, para saciar a sede, para hidratar o corpo, esse corpo carnal. Precisa de água. Então qual a lógica de tomar água? Hidratar o corpo. Saciar a sede. Isso é lógica. Qual a lógica de se alimentar? De comer um arroz, feijão, um macarrão? Qual a lógica? Eu vou comer por quê? Eu vou comer porque eu não tenho o que fazer, eu vou comer. Não. Você vai comer porque o corpo precisa de comida, de alimento. Ou arroz, ou feijão, algum pão. Então, a lógica é o motivo do porquê você faz. Você bebe a água para matar a sede. Você se alimenta para ficar forte, fortalecido. Tudo tem uma lógica. Você dorme para descansar. Tudo tem uma lógica. Qual o tema, Jaque? Hoje eu quero falar sobre a lógica da graça. Tudo tem uma lógica. Tudo tem um motivo. Tudo tem uma razão. Nada é do nada. Alô, Jesus não morreu porque ele não tinha o que fazer. Ele morreu porque estava profetizado. Ele morreu porque estava predestinado. Ele morreu porque era propósito de Deus, era plano. Então ele não morreu porque, eu vou morrer porque eu não tenho o que fazer. Então, não. Tem um motivo, tem uma lógica do porquê ele morreu. Tem uma lógica do porquê ele ressuscitou. Porque Paulo não ressuscitou, Moisés não ressuscitou, Davi não ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou? Tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, tem que ter uma lógica. Hoje eu quero falar sobre a lógica da graça. Esse raciocínio espiritual, ele parte, por isso que eu falei que é um marco de Romanos 6,14. Habitue-se e acostume-se a dizer, digam comigo, não estou debaixo da lei. Diga, estou debaixo da graça. Você quer ver você entender isso perfeitamente? Você está no Brasil. Qual a língua que usamos no Brasil? Português. Certo? Eu não vou nem falar os Estados Unidos. Vou dar uma dica. Você está na Inglaterra. Pegou a Inglaterra? Qual a língua que se fala na Inglaterra? O inglês. Ora, você está no Brasil, você fala o português. Você está na Inglaterra, você fala o inglês. Você está debaixo da lei, você é um pecador. Você está debaixo da graça, você foi justificado do pecado. Não! Como não? Na Inglaterra se fala inglês. Como no Brasil se fala em português. Na lei o homem era um pecador, na graça ele foi justificado. Mudou a lei.
Não, eu não aceito esse negócio de graça. Nem vem com esse negócio de graça, hein? Você é daquela igreja lá que dá graça. Não, nem aceito. Eu sou pentecostal, eu já sou evangélico há 40 anos. Não, nem vem com essa conversa de graça. Aí você faz assim, ó. Não, mas e se tiver escrito? Você começa assim. Irmão, você crê na Bíblia? Claro que eu creio, eu sou crente velho. Sou penteca. Sou batistão, irmão. Sou batista, já faz 45 anos. Presbiteriano, metodista, eu sou crente. E se tiver escrito? Não, se tiver na Bíblia, não tem como negar, porque está na Bíblia. Então abre Romanos 6,14. É aí que vai entrar o trabalho do Espírito Santo. Tem caneta aí? Porque o Espírito Santo, ele não testifica do que eu falo. Ele testifica da palavra de Deus. Por isso, 1 Pedro 4,11, versão corrigida, João Ferreira de Almeida. Quando falar, fale segundo as palavras de Deus. Por quê? Romanos 8,16. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Oh, peguei. Peguei. 1 Pedro 4,11. Quando eu falar, eu devo falar conforme a palavra. Isso. Por quê? Romanos 8,16, o Espírito Santo testifica. Peguei. Peguei. Então, quando eu for pregar e evangelizar, eu não vou falar o que eu acho, não vou falar o que eu penso, eu vou falar o que está escrito, e o resto é com o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Digam assim, apóstolo, quem te ensinou isso? João 14,26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Eu não fiz curso teológico. Eu não fiz seminário teológico nenhum. Batista, presbiteriano, metodista, eu não fiz nenhum. Católico, ortodoxo. Eu não fiz seminário teológico. Eu não fiz faculdade teológica. Eu só aprendi a ler. E como eu tenho algumas Bíblias, há alguns anos eu leio a Bíblia. E lendo a Bíblia, eu encontrei nela, por exemplo, Coríntios 3,16, que o Espírito Santo habita em mim. E continuando a ler, eu vi João 14,26, que esse Espírito Santo que habita em mim ia me ensinar todas as coisas. Aí ele me ensinou, 1 Pedro 4,11. Quando você falar, você fale segundo as palavras de Deus. Porque em Romanos 8,16, ele disse, eu testifico com o seu Espírito. Entendeu? Eu falei, peguei, hein? Então, eu prego, eu ensino. Ele falou isso. E o Senhor testifica. Ele falou, isso aí mesmo. Agora vamos falar sobre a lógica da graça. Visto, Romanos 6,14, ou de conforme está escrito. Conforme está escrito. Alô, o raciocínio não é meu. Ele é conforme está escrito. Não há indução, não há influência, não há manipulação, não há sugestão, não há hipnotismo. Não há. Você tem uma Bíblia. O raciocínio, ele é de conformidade com o que está escrito. Por exemplo, Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós. Faz uma pergunta. Digam, por quê? Romanos 6,14, parte B. Porque não estáis debaixo da lei. Para aí. Então pecado não... A lógica. Então pecado não tem domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo disso. Então eu não preciso nem fazer um seminário teológico. Por quê? Eu já estou entendendo. O Espírito Santo já está deixando claro. Vou fazer o que lá? Para eles tirar esse entendimento que o Espírito Santo está me dando? Não vou. E não fui. Porque se for lá, eles vão tirar. Alô, se você for até os homens vão tirar as coisas que Deus te deu. E eles tiram a revelação, e te dão uma religião. Isso explica, a lógica. Isso explica, Gálatas 1, 15, 16, o que Paulo disse.
Quando ele me revelou Cristo em mim, não consultei carne nem sangue. Isso explica. Eu preguei esses dias aqui, não duvide da revelação. Isso explica. Romanos 6, olha como que é fácil. Olha na sua Bíblia, Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Para aí. Aí você pergunta para o Espírito Santo. Por que o pecado não terá domínio sobre mim, sobre nós? Por quê? Aí ele fala assim, ó, só você lê o restante. Aí você lê. Porque não estáis debaixo da lei. Para aí. Aí que você começa a conversar com o Espírito Santo. Ah, Senhor, então o pecado não me domina. Ele vai falar, é isso mesmo. É isso aí mesmo, está certinho. Aí ele vai falar, e o que está escrito no restante? Mas debaixo da graça. Ele fala, entendeu? Senhor, está claro. Aí você começa a conversar com ele. Senhor, eu só não entendo por que no catolicismo eles ainda insistem em dizer, rogai por nós pecadores. Se eu estou vendo na sua palavra e o Senhor me ensinando que o pecado não tem domínio sobre nós. Aí ele fala, vem aqui um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho sobre eles. Eles servem a homens, não a mim. Mateus 15, eles estão preocupados com a tradição, não com a minha palavra. Aí ele vai te falar, por isso que Paulo disse, Gálatas 1:10, procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Se eu procurasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E ele continua, por isso que Pedro disse em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você fala, Senhor, estou entendendo tudo. Então não devo, não vai até eles, que se você for a eles, vão falar que você está louco, vão falar que você é herege. Que igreja que você está? Essa igreja é uma seita, essa igreja é do diabo. Aí você, opa, como que é a igreja do diabo? Se eu li Hebreus 2:14, que o diabo foi aniquilado. Qual que é o assunto hoje? A lógica da graça. Se o diabo foi aniquilado, diz Hebreus 2:14, não é o que eu penso. Quer ver Hebreus 2:14? Visto que os filhos participam, algumas versões diz portanto. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, e um dia o Espírito Santo me disse, ele não morreu? Falei, morreu? Ele continua, ele diz, continua lendo Hebreus 2:14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Vírgula, isto é, vírgula, o diabo. Ele falou, tá claro? Falei, tá claro, Senhor? Mas a Igreja Universal falou, vem aqui que eu vou te falar um pouquinho sobre eles, vem aqui. E aí ele começou a me falar várias coisas. Você está vendo? Eles não me servem. Você já leu o que Paulo disse para os Filipenses? Eu corri lá. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Senhor, eles falam de Deus, eles estão com a Bíblia na mão, eles oram em nome de Jesus. Aquilo lá é só para inglês ver, meu. Aquilo lá é só... Aí ele falou assim, você já leu Mateus 7,15? Eu corri lá. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados. Senhor, se está disfarçado? Ele falou, isso mesmo. Se está disfarçado, então não é. Ele falou, lê Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçado em ovelha. Ele falou, para aí. O que você entende disso? Bom, Senhor. Aí ele falou assim, você já viu um travesti? Senhor, o senhor está falando sobre isso? Vou escandalizar desse jeito. Não, vem aqui, você vai me conhecer, você vai me entender melhor. Eu não sou o que falam por aí. Esse velho, caduco, sentado num banco de uma praça com uma bengala, barba branca. Eu não sou o que falam por aí. Vem aqui. Você já viu um travesti? Fala, Senhor, o senhor não vai escandalizar? Eu nunca me envolvi, mas eu já vi. Você já viu, né? Eu até sei, para de falar! Não precisa falar onde é que você viu. Não, tá bom. É que o senhor perguntou se eu já vi. É que eu ia te falar onde é que tem. Ele falou, eu sei que tem lá, não precisa me falar. A conversa começou a se estender. Você já viu um travesti? Falei, já vi. O que o travesti é na real? Falei, o travesti é um ser humano do sexo masculino. Se puxar o RG dele, João Ferreira da Silva. Mas ele fala que ele chama como? Beth.
Não tem bet aqui não, né? Aí ele falou assim, então é o João, né? É, foi eu que criei o João. Eu estou entendendo. E como é que ele está? Ah, ele está travesti. Entendi. Ele é homem, mas ele está travestido de mulher. Deus falou, então você está entendendo como que são os falsos profetas, né? E ele me disse, tem caneta aí? O falso profeta é como um travesti espiritual. Mateus 7,15. Disfarçado em ovelha, vírgula, mas interiormente são lobos devoradores. Você não vai ver a cara de lobo. Você não vai ver a orelha de lobo. Você não vai ver as garras de lobo. Você vai ver uma ovelha. Porque ele está travestido de ovelha. Ele está disfarçado em ovelha. Mas é um lobo devorador. Eu oro para que vocês se acostumem com a linguagem, com as explicações do Espírito Santo. Pelo menos do jeito que ele fala comigo. Bom, então eu reservei aqui, é só 4 versículos, só até as 4:30 da manhã dá tempo de ler. São só 4 versículos. Sobre, qual o tema de hoje? A lógica da graça. O marco do perfeito entendimento espiritual da graça do apostolado é Romanos 6,14. Alguém vai te falar, não, eu não aceito, não, eu não concordo, eu sou teólogo, eu fiz faculdade, eu fiz seminário, eu não sei o quê, eu não sei o que lá. Você fala assim, mas e se tiver escrito? O senhor concorda? O senhor crê na Bíblia? Não, porque... Não, mas o senhor pode ser batista, pode ser pentecostal, mas se tiver escrito na sua Bíblia, não é na minha não. O senhor tem uma Bíblia aí? Essa Bíblia aqui, eu tenho ela há 58 anos, desde o dia que eu aceitei Jesus. Então a sua Bíblia tem Romanos 6,14. Que diz, veja na sua Bíblia. Se ele crê na Bíblia, ele é crente há 58 anos. Aliás, eu já era crente, sou filho de pastor e nunca tinha visto Romanos 6,14. Minha mãe está aqui, ó. Eu, filho de pastor, ela, mulher de pastor. Eu chamo Deus como minha testemunha agora. Nós nunca, nenhumazinha vez, ouvimos Romanos 6,14. Eu nem sabia que existia Romanos 6,14. Minha mãe nem sonhava, mulher de pastor, hein? E eu, filho de pastor. Deus precisou vir falar comigo e me revelar o pacote da graça para que eu achasse o Romanos 6,14. Porque eu já era filho de pastor, eu já tinha uma Bíblia, eu fiz escola dominical, cantei na mocidade e nada de achar o Romanos 6,14. Eu nem sabia que tinha. Acho que é por isso que eu tenho 53 Bíblias, né? Falei, deve ter alguma que não tem, porque eu não achava. Eu não sei vocês, mas eu tenho a minha primeira Bíblia, ainda eu tenho. A primeira, eu ganhei do meu pai com 15 anos de idade. Quando eu fiz aniversário de 15 anos, ele me deu uma Bíblia. Tá lá, eu tenho ela ainda. Quando Deus me revelou a graça, o que eu fiz? Eu vou lá, porque, eu nunca vi. Quando eu cheguei lá, Romanos 6,14. A mãozinha do WhatsApp. Nunca vi. Sabe aquela mãozinha? Como que eu nunca vi? Agora já não está mais no papel, agora está dentro de mim. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, vírgula, mas debaixo da graça. Tudo mudou quando Deus me deu a revelação rema dessa palavra. A lógica da graça, só 4 textos. Senão eu vou ficar aqui até as 4 da manhã. E o primeiro, você vai ver se tem lógica ou se não tem. Não tem influência, não tem chaveco, não tem indução, não tem manipulação, não tem lavagem cerebral, não tem. Não tem pensamento positivo. Não é gnose, não é hipnotismo, não é feitiçaria. Você vai ler. São 4 versículos, só 4, senão eu vou ficar até as 4 da manhã. Lucas 19. A lógica da graça. Lucas. Essa mensagem vai ajudar muita gente. Quem pode falar amém? Quantas pessoas serão beneficiadas?
Esses dias mais um pastor recebeu a graça e está debaixo do apostolado. Esses dias mais um pastor recebeu a graça e está debaixo do apostolado. Porque os pastores são crentes. Abre um parênteses. Pelo menos a maioria, fecha parênteses. Pastor Valdeli, graça e paz, um abraço. Lá em Fortaleza, Ceará. Pastor presidente me ligou. Eles falam macho lá em Fortaleza. Macho? Como é que eu nunca vi isso? 40 anos de evangelho, nunca vi. Pastor Valdeli, o senhor é uma bênção. Glória a Deus pela sua vida. Deixou tudo, irmão. 40 anos, presidente do ministério. Deixou tudo, começou do zero. Tem coragem? Ô, irmão, você fez a coisa certa. Você fez a coisa... Não era 40 anos, né? Mas você fez a coisa certa. Tem que fazer o certo, certo. Tem que fazer o certo, certo. Não adianta meias verdades, não adianta coisa certa com coisa errada. Sabe, isso aqui é da graça, isso aqui não é muito da graça. Não adianta, irmão. O pastor começou do zero. 40 anos, ele me falou várias vezes. Como que eu nunca vi isso? Porque os olhos foram iluminados. A lógica da graça. São 4 versículos. Lucas 19, verso 10. Só vou ler. Não precisa nem explicar. Porque quando os olhos estão iluminados, você já vê na hora. Lucas 19, verso 10. Jesus disse: pois o Filho do Homem virá. O que diz a sua Bíblia? Veio. Aqui não diz respeito à vinda dele, tá? Não precisava nem falar isso, né? Lucas 19, 10. Ele está dizendo o motivo do porquê ele nasceu. Amém? Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para mim já está claro. Primeiro você tem que ler, entender e respeitar os verbos. Por exemplo, o Filho do Homem vem presente? Não. Virá futuro? Não. O que está escrito? Veio, passado. Já foi na escola algumas vezes, né? Passado, presente e futuro. Não é assim a vida? Passado, veio. Presente, vem. Futuro, virá. Lucas 19, 10, Jesus falou: pois o Filho do Homem veio, diga bem forte, para quê? Por quê? Jesus veio para aniquilar o pecado. Lembra desse louvor? É desses textos que veio o louvor. Porque Jesus veio. É desses textos. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio. Diga, por quê? Diga, para quê? Veio buscar e salvar. Para aí. Será que tem lógica? Não sei. Se ele veio buscar e salvar, e ele já veio, então já buscou e já salvou. Amém? Eu preciso ficar trancado 6 anos numa faculdade teológica para entender um versículo. Porque os caras vão lá, ficam 6 anos lá, volta e não entende. Eu não fui e entendi. Se eu for, eles vão tirar o entendimento? Não, não é bem assim. Que igreja que você é, hein? Não é aquele negócio de graça não, né? Cuidado com isso aí, porque o diabo está enganando. Ixi. Vai começar com essas conversas de novo. Diga comigo, a lógica da graça. Faz assim, ó, Jesus veio buscar e salvar. Diga, Jesus veio buscar e salvar. Você pode trocar o veio pelo morreu, tá? Diga, Jesus morreu para buscar e salvar. Ele já morreu? Então já buscou, já salvou. Ou não? Será que é verdade? Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos. Para aí. Como assim pela graça? Não é porque ele veio buscar e salvar. Se ele veio buscar e salvar, pela graça sois salvos. Sinto o gozo do Espírito Santo, sinto o gozo. Sinto o gozo. Sentiu?
Sentiu um gostoso? Nossa, pastor, que legal! Mas fácil assim? Simples assim? Mas e a fogueira santa? E a campanha dos 70? E a corrente de Israel? E pagar o preço? E ficar um mês no monte sem comer? Irmão, se tiver escrito, irmão, ele veio buscar e salvar. Ele já veio ou vai vir ainda? Ele já morreu na cruz ou vai morrer ainda? Está claro que pela graça você já é salvo? Segundo versículo, são 4. Segundo, vai marcando aí, tá? Esse eu gosto demais. Eu selecionei 4 versículos, ele tinha que estar no meio. Romanos 4. Nossa, essa é a maior lógica da graça. Esse versículo é a maior lógica. Romanos 4. Mais claro que esse aqui não tem. Qual o tema de hoje, hein? Tá tendo lógica ou eu estou enrolando vocês? Tem lógica ou não tem lógica? Diga comigo, se Jesus veio, e já veio, buscar e salvar, já buscou e já salvou. Ou ele falhou na missão dele? Porque se ele falhou, Lucas 19:10 é mentira. Já começa por aí. Efésios 2:8 é uma mentira, é uma farsa. Se ele falhou. Ou se ele não veio. Se ele não morreu. Você vê que bagunça tudo. Bagunça tudo, irmão. Ou você crê ou você não crê. Crê no quê? Crê que ele veio buscar e salvar. Ele já não morreu na cruz? Já. Mas se ele já morreu, então já salvou, já perdoou. Ele já veio para isso. Oh, eu adoro Romanos 4:25, por favor. Romanos 4:25. Rema para mim há muitos anos. Abba Pai. Romanos 4:25. Ele foi entregue por nossos pecados. Versão ampliada. Ele morreu por nossos pecados. Para aí, irmão. Para aí, irmão. Pô, irmão. Se ele morreu por nossos pecados, como é que eu posso ter pecado se ele morreu pelos meus pecados? Olha como que o catolicismo, não é nem a igreja católica, olha como que o catolicismo está equivocado a respeito da Bíblia que eles traduziram, porque João Ferreira de Almeida era um padre. Olha como que o catolicismo está equivocado. Ou, não queria falar, né? Mal intencionado. Não tem outro caminho. Deixa eu dar uma de besta. Pô, mas equivocado, mano. 2000 anos equivocado, com a Bíblia na mão. O padre Antônio Figueiredo, Bíblia Católica de 1821. Você acha que ele está equivocado, irmão? 1821, Bíblia de 1500, equivocado? Como equivocado, irmão? Traduziu a Bíblia, como equivocado? João Ferreira de Almeida era um padre, ele que traduziu Romanos 4:25. E a tradução de João Ferreira de Almeida, que era um padre, diz que ele morreu por nossos pecados. Como é que o padre traduz que morreu por nossos pecados e depois o padre vai lá e fala para eles que eles são pecadores, se ele traduziu que morreu pelos pecados? Qual o tema, Jaca? Qual o tema? Tem lógica uma coisa dessa? O padre traduzir, porque João Ferreira de Almeida é um padre, morreu, era um padre. O padre traduziu Romanos 4. Por que traduziu? Porque nós somos brasileiros? A língua portuguesa? Ou inglês, ou japonês, ou chinês, ou alemão? A Bíblia tem três escrituras na Bíblia, 3 linguagens: hebraico, aramaico e grego. Tem caneta aí? O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Mateus, Marcos, Lucas e João, a língua de Jesus, aramaico. De Romanos para frente, por Paulo, o grego. Aí os padres traduziram para o latim. Do latim, o Antônio Figueiredo, 1800 e pouco. O latim traduziu para o português. Mas eu já fui ver, tanto no hebraico, como no aramaico, como no grego, como no latim, como em todas as Bíblias, já são os 43 Bíblias, todas têm Romanos 4:25, que os padres traduziram que Jesus morreu por nossos pecados. Qual o tema, igreja de Jesus? Qual o tema?
Se ele morreu por nossos pecados, diga simples assim, diga. Então eu não tenho pecados. Diga para o seu irmão, porque ele morreu pelos meus pecados. Ou não é isso que está dizendo em Romanos 4:25? Agora você acha que eu vou numa faculdade teológica para eles tirar essa revelação de mim? Para eles tirar essa revelação que Deus me deu? Esse entendimento que Deus me deu? Se eu for lá, eles vão tirar. Quem é que está entendendo, hein? Vai tirar dizendo que não é bem assim. Vai tirar dizendo que você está endemoniado. Vai tirar dizendo que isso é uma heresia. Vai tirar de várias formas. Vai abafar. Tira a verdade e põe a mentira. Tira a verdade e coloca a tradição deles. Por isso o Gálatas 1:16 de novo. Não consultei carne nem sangue. Quando Deus me revelou, glória a Deus, Senhor, que eu entendi que Jesus morreu pelos meus pecados. Quem é que entendeu mais, hein? Quem mais entendeu? Ou só eu que entendi? Quem entendeu, aplaude ao Senhor. A lógica da graça. O que você entendeu ao ler Romanos 4:25, parte A? Só a primeira parte. O que você entendeu aí? Que você é um grande pecador, amém? Que você continua sendo pecador. O que você entendeu lendo Romanos 4:25, só a primeira parte? O que você entendeu? Que você... Você não tem mais pecado, igreja. Isso encaixa com Hebreus 9. Isso encaixa com Hebreus 10. Morreu uma única vez. Versão atualizada. Hebreus 10:14. Com uma só oferta aperfeiçoou para sempre. Hebreus 10:14. Hebreus 10:10. Com uma só oferta, nos santificou de uma vez por todas. Se ele santificou de uma vez por todas, então ele tirou o pecado de uma vez por todas, porque se não tirou, vai ter que vir e morrer de novo. O que é impossível de acontecer. Então existe uma lógica da graça. Tem lógica ou não tem lógica? Por favor, Romanos 4:25. Ele foi entregue ou morreu por nossos pecados. É glorioso saber isso, não é? Ah, mas não para aqui não, irmão. Tem uma vírgula. E tem a parte B. Diga, porque Jesus não só morreu pelos meus pecados. Diga isso. Já estava bom, não estava bom? Mas olha a parte B. E ressuscitou. Para quê? Para a nossa justificação. Pode aplaudir quem recebe a graça de Jesus. Diga bem forte, qual a lógica de Romanos 4:25? Se Jesus morreu por nossos pecados, nós não temos pecados. Não, pastor, você está louco de falar isso para o povo? Ô teólogo, então ele vai ter que vir de novo e morrer de novo. E dizer mais uma vez o Lucas 19:10. Aí vai, não vai dar, porque a exegese, a hermenêutica de Hebreus 9 e Hebreus 10 não... Mas você não pode falar isso para a igreja. Como que não pode falar para a igreja? A igreja que tem que saber disso. Porque eles falam. Eu conheço pastores. Eles falam, não pode falar para a igreja que eles não têm pecado. Eu vou falar para a igreja o que então? Seu fariseu hipócrita. O que eu vou falar para a igreja? Que eles são pecadores, visto que cada um tem uma Bíblia nas mãos e uma hora vai ler Romanos 4:25. O que eu vou falar para a igreja? Que eles são pecadores? Mais dia, menos dia, eles vão ler Romanos 4:25 e vai ver que Jesus morreu pelo pecado deles. E aí eu vou passar carão, vou passar por mentiroso? Quem está entendendo, hein? Diga comigo, diga. Qual a lógica de Romanos 4:25? Levante um dedo e diga. Se Jesus morreu por meus pecados, não tenho pecados. O outro dedo. Se Jesus ressuscitou para a minha justificação, que é o que está escrito, então eu estou justificado. Graças a Deus.
os mentirosos da fé, os falsos profetas, os enganadores, os que são anticristo, os inimigos da cruz de Cristo, dirão que não é bem assim. Mas está escrito assim. Outra lógica. E se não é assim, por que está escrito assim? Quer entender melhor? Pega uma laranja. Pensou na laranja? Não, mas não é laranja não, isso aí é banana. Deixa de ser bobão, rapaz. Se é laranja, é laranja. Se fosse banana, era banana. Como é que eu pego uma laranja e você fala que é banana? Pra cima de mim, você quer me enganar? Pensa na melancia. Pensou na melancia? Não, mas não é melancia não. Isso aí é um chuchu. Faz a prova. Pega um pedacinho e come ela para ver se é melancia ou se é chuchu. Faz a prova. Come um pedacinho para ver se é laranja ou se é banana. Faz a prova. Consulta várias Bíblias, vê se não tem todas em Romanos 4 verso 25. Faz a prova. E por fim consulta o Espírito Santo e fala: Senhor, quem é que está certo? O Senhor ou esse pastor aqui? Ou essa igreja aqui? Ou esse ministério aqui? Quem é que está certo? Ele vai falar assim, ó. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é verdade. Ele vai falar, João 14,6. Eles eu não sei, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai falar, olha, eles eu não sei, João 1,17. Mas a graça e a verdade vieram por meio de mim. Enfim, não tem como deixar de crer em Deus, porque crer na palavra é crer no próprio Deus. Não tem como deixar de crer em Deus para crer em homens, seja ele quem ou qual for. Por isso que Paulo disse em Gálatas 1, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. O que o evangelho diz? Que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. O evangelho diz isso, a prova é Romanos 4,25. Paulo diz, se um anjo do céu anunciar outro evangelho, seja anátema. Então levante sua mão e diga, eu não recebo outro evangelho. De fato, Jesus morreu pelos meus pecados. E ressuscitou para a minha justificação. Graças a Deus. Abba, Pai. Cadê as verdadeiras ovelhas de Jesus? Terceiro versículo. Terceiro texto. Romanos 10. Qual o tema de hoje, hein? Está tendo lógica aí ou eu estou induzindo você a pensar? Irmão, ele morreu ou ele foi entregue por nossos pecados. E ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4,25. Qualquer pessoa na face da terra que falar que não é bem assim, perca a amizade na hora. Jesus disse em Lucas 10, sacode o pó e vai pregar para outro, vai conversar com outro. Porque, principalmente se for um pastor, se for um crente, um cristão, com uma Bíblia na mão, falar que não é bem assim, pode parar, irmão, pode parar. Não sei se você fala graça e paz, Pai do Senhor, bom dia, tchau, boa noite, e pega o seu caminho. Porque Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E Paulo disse em Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, se tal não é dele. Aí você mostra Romanos 4, 25, a pessoa fala que não é assim. Acabou a conversa. Só levanta a mão quem entendeu. Acabou a Dá para ter mais conversa? Sobre qualquer coisa. Mas sobre a palavra, a Bíblia não dá para conversar mais. Alguém que se diz crente, alguém que se diz... Não interessa a denominação, a ramificação. O católico é um cristão. E por aí vai. O cristianismo se ramificou incontáveis vezes na terra. O cristão crê na Bíblia. Talvez ele não conheça a graça como nós. Talvez ele não entende a graça, mas o cristão crê na Bíblia. O cristão, presbiteriano, metodista, católico, batista, pentecostal. O cristão em geral.
ortodoxo, tradicional, renovado. O cristão crê na Bíblia. Se ele não crê em Romanos 4:25, acabou, parou a conversa. Ponto final, acabou, irmão. Não tem mais conversa com você. Sobre Bíblia, não. Tá claro ou não tá claro? Porque como que ele pode falar que ele é cristão, que vem de Cristo, se Cristo morreu pelos pecados dele, ele fala que não é assim? Que cristão que ele é? Ele é tristão. O terceiro texto da noite, são 4. Romanos 10, quem já achou, diga amém. Qual o tema hoje? Tem lógica ou não tem? Agora, o que não tem lógica é você saber que Jesus morreu pelos seus pecados e você ainda pensar que é um pecador. Porque se você é um pecador, então ele tem que morrer de novo ou outra vez. O que é impossível de acontecer. É só ler Hebreus 10, Hebreus 9, Hebreus 8, Hebreus 7. É só ler a Bíblia. É impossível acontecer ele morrer de novo. Tá claro ou não tá claro? O terceiro texto, Romanos 10, verso 4. Não precisa nem explicar. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça, que vem de justificação, para a justiça de todo aquele que crê. O fim. Mas um dia o Espírito Santo me ensinou. Olha, abençoado, mas uma outra lá, isso aqui também está danado. Uma outra lá. Para ir até as 4 da manhã, eu vou ter que tomar umas 10 horas. Um dia o Espírito Santo me ensinou o Romanos 10, 4. Eu estava lendo o fim da lei é Cristo, e o Espírito Santo me disse assim, espera um pouquinho que eu vou trocar a pilha de novo. Um dia eu estava lendo Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo, o Espírito Santo falou assim, o que aparece quando termina um filme? Senhor. Ele falou em inglês, the end. Em português, fim. Aí ele falou, o que quer dizer fim? Que o filme está começando. Que o filme está o quê? Acabando. Terminou. Acabou. Em inglês, the end. O end, fim. The end. Ou em português, fim. Por mais burro que eu fosse, fim não quer dizer começo. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei. Por quê? Romanos 10, 4. Porque a lei acabou. Terminou. O fim da lei é Cristo. A lei veio, não em Gênesis, a lei veio de Êxodo para frente, através de Moisés, porque a lei não veio por Abraão, a lei veio pelo Moisés. Então a lei veio de Moisés e veio, e os profetas e veio até que chegou em Jesus, e a lei até que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Acabou a lei. Então vamos guardar o sábado, amém? Não, porque o sábado era uma guarda da lei. Era uma ordenança judaica, hebraica da lei. Nós não somos judeus, nem hebreus, e nem estamos na lei. Já estou entrando em hermenêutica, que não é o assunto hoje. Em interpretação. O que é interpretação? Não somos hebreus, não somos judeus, não estamos na lei. Isso é interpretação. Somos gentios, estamos na graça. Isso já é interpretação. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Para o quê? Por que a lei terminou em Cristo? Por quê? Para justificar diante de Deus todo aquele que crê em Deus. Todo aquele que nele crê. Como assim? Seja mais claro. Segundo o apóstolo Paulo, quem crê em Cristo está justificado diante de Deus. Aí os caras ficam doidos, né? Mesmo que a mulher use calça comprida, mesmo que a mulher de cabelo comprido corte o cabelo, fica bem curtinho, carequinha, que eu não gosto, mas a cabeça e o cabelo é seu, você faz o que você quer com ele. Tem mulher careca. Mas o cabelo é seu, quem sou eu para falar do cabelo da mulher? E por aí vai. Eu estou falando sobre usos, costumes, cultura, preceitos. A lei acabou, irmão. A lei terminou. Lembrando que ela era para os judeus e nós não somos judeus, somos gentios. A lógica da graça. Se a lei acabou, acabou.
Está claro? O fim da lei é Cristo, acabou, chegou ao fim, acabou. Não adianta mais você querer se justificar diante de Deus através do seu jejum, que era um sacrifício da lei que se oferecia a Deus. Porque senão você vai ter que matar um carneiro e derramar o sangue, e vai ter que fazer aquilo, e vai ser, por isso que Paulo chama isso de obras mortas. Atitudes que para com Deus ou diante de Deus já não tem mais nenhum valor espiritual, nenhum sentido espiritual. São chamados de rudimentos, coisas desnecessárias à salvação. Por isso que em graça não fazemos jejum, por isso que em graça não ungimos com óleo, em graça não falamos Deus te abençoe, em graça não subimos no monte. Por quê? Porque são coisas que já passaram, que era da lei. Na graça não é mais assim. O fim da lei, acabou a lei. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Romanos 10,4, a lei acabou, terminou. E agora? Romanos 6,14, estamos debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Vamos para o último versículo. Acabou. Como é que você está guardando o sábado aí? Como é que você está cumprindo a lei se o fim da lei está em Cristo? Você fala que é cristão, mas está vivendo da lei? Que cristão que você é? O fim da lei, acabou a lei. Acabou a lei e você vive da lei ainda. Então para você não é um fim só para mim. O fim é fim para todo mundo, abençoado. Tem uma pessoa assistindo o filme. Fim, acabou o filme. Tem 50 pessoas assistindo o filme. Fim, acabou para 50. Tem 1 trilhão de pessoas, se não interessa. Acabou, é o fim. Está claro ou não está claro? O último texto da noite. Gálatas 5. Eu só escolhi 4, tá? Porque senão demora muito e ia até as 4 da manhã. Gálatas 5, um texto que eu gosto muito. Porque ele é claro, né? Uma vez que toda graça, o apostolado é claro, mas Gálatas 5, verso 1 também é claríssimo. Gálatas 5, 1. É só ver a posição verbal. Gálatas 5, verso 1. Eu já consultei 50 e poucas Bíblias para ver se não era só aquela versão que falava assim. Porque de repente João Ferreira traduziu de um jeito, o Thompson traduziu de outro, o Scofield traduziu de outra forma, o Antônio Figueiredo traduziu, já são 4. De repente o King James traduziu e vai mudando. Quantos tradutores? Mas o Gálatas 5.1 é a mesma versão de todos. Gálatas 5.1. Cristo é a posição verbal. Dos 3 é uma só. Ou é passado, ou é presente, ou é futuro. Cristo nos liberta. Presente. Então não existe em graça culto de libertação, hein? Porque Cristo não liberta. Cristo libertou. Tá claro ou não tá claro? Vem aqui na igreja participar da campanha ou da corrente de libertação que Jesus vai te libertar. Agora? Hoje? Não, hoje não tem como, porque ele já morreu faz 2000 anos. Não é que ele morreu há 2000 anos e vai me libertar hoje. Então ele está morrendo hoje. Não, ele já morreu. Mas se ele já morreu, então já libertou. Hã? Então eu que não sabia. Eu não sabia que era alguém que tudo coopera para o meu bem. Que lá na cruz Deus em Jesus me comprou. Então a questão não é ser ou não ser liberto. A questão é saber que já é e está liberto. Eu que não sabia. Quem aqui já fez campanha de libertação ou participou de algo? Quem já fez? Se tivesse lido Gálatas 5.1, você não tinha nenhuma. Eu vou fazer o que lá na libertação se Cristo já... Para terminar, Gálatas 5.1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Então a Bíblia diz que de fato nós somos o quê? Livres. De fato nós somos o quê? Está escrito ou não está escrito? Vamos ficar de pé com Gálatas 5.1 aberto. A lógica da graça. Nós apenas lemos e cremos. Não tem perigo nenhum em crer na Bíblia.
Perigo é você consultar os homens, que muitos estão disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Com a Bíblia nas suas mãos, vamos orar. Digam comigo assim: graças a Deus que o pecado não tem domínio sobre mim, porque não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso, pela graça eu sou salvo, por meio da fé. Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Porque o fim da lei é Cristo. A lei terminou em Cristo para justificação, para justificar todo aquele que crê em Cristo. Cristo me libertou para que de fato eu seja livre. Eu sou livre em Cristo para a glória de Deus. Abba, Pai. Agradeça a Deus. Senhor, graças eu te dou pelo entendimento que o Senhor nos dá, pela revelação que o Senhor nos dá, pela simplicidade da graça em Cristo Jesus. Que essa simplicidade da sua palavra, a simplicidade desse entendimento espiritual se espalhe por todo o Brasil e por toda a terra para a tua glória. Que a tua palavra se espalhe em toda a terra. Que esse entendimento se espalhe em toda a terra. Compartilhe, pregue, ensine, ministra, para que outras ovelhas, outros filhos de Deus, outras igrejas conheçam e entendam a graça de Deus em Cristo Jesus. Que os anjos de Deus te levem em paz, te guardando, te protegendo e te livrando de todo mal. Digam comigo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Os anjos são espíritos ministradores, enviados para me servir, em meu favor. Eu que recebi a salvação, segundo a graça de Deus. Eu terei uma semana maravilhosa, cheia de saúde, paz, ministração de anjos, manifestação do Espírito Santo. Minha semana será maravilhosa, porque Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Há anjos em meu favor. Graças a Deus. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Até quarta-feira, graça e paz.